pelo aceite de deslocar a noitinha num feriado, né? Muito obrigado, a diretoria agradece. Fica à vontade, João. Nós agradecemos. Boa noite a todos. Nós agradecemos ao convite dos fãs, Carlos Espírita, o Centro Espírita, Conselho de Ingleses. Nós agradecemos a presença de todos encarnados, desencarnados. Nós parabenizamos vocês pelo trabalho que fazem nesta casa, todos os colaboradores desta casa. E, intelectualmente, já agradecemos pela concordância e pela tolerância que conversamos hoje. E queria que nos assistir também pela internet, sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje, sede perfeitos. Parte dele eu retirei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Também pode ser encontrado aqui na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Kardec não criou nenhuma moral nova, ele desenvolve e ele explica a moral cristã. E então, como eu disse, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeito. Nós iniciamos com esse ensinamento de Jesus que ele deu no Sermão da Montanha, para sabermos quais as características da perfeição, o que é que indica que nós estamos caminhando para a perfeição, o que é, qual é o termômetro que nós podemos usar. E Jesus nos recomenda: amai aos vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem isso? Então, ele está dizendo que eles precisam fazer algo mais, porque os publicanos também amam a si mesmos. Os publicanos são aqueles cobradores de impostos, que eram muito mal vistos pelo povo judeu. Então, os próprios publicanos também amam a si mesmos, uns aos outros. Se nós amarmos apenas os espíritas, amando espírita, católico, amando católico, nós amamos só os nossos familiares, que diferença fazemos? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Se a gente saudar apenas os nossos familiares, nossos amigos, os espíritas, ou aquele de nossa religião, que seja católico ou evangélico, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Os pagãos são aqueles que não confiam, não acreditam em Deus, também não fazem o mesmo? Eles também não se cumprimentam, não se saudam, não se respeitam? E Jesus complementa: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui é muito importante que a gente guarde esse comando vosso, eu vou falar sobre ele agora mesmo. Como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então aqui, nós vamos observar essas características da perfeição. Quais são essas características da perfeição? O que é que dá para indicar se estamos nos tornando mais perfeitos? Se estamos caminhando corretamente? Quais são as características da perfeição? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Veja como é interessante. Aqui, amai os vossos inimigos, vou pegar só esse trechinho aqui das 3 frases. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Nos ensinamentos de Jesus, como aqui nessa serpente de falas, o que ele dizia que no último era mais fácil de fazer. Lembra quando ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Amar a si mesmo é mais fácil de tudo. Depois amar o próximo
e, consequentemente, amar a Deus. Então, aqui, a última coisa, a última frase que ele disse nesse trecho é orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Orar por eles é mais fácil, eles não estão presentes. Nós podemos orar por eles para amenizar essa discordância, para facilitar quando nós nos reencontrarmos. Se a gente fizer isso, orar por aqueles que nos perseguem, e posteriormente nós vamos estar aptos a fazer o bem àqueles que nos odeiam. Percebe? E, um passo maior, nós vamos amar aos nossos inimigos. Então, veja, aquele pronome que eu disse antes, Jesus utilizava 3 pronomes, exatamente agora. Ele utilizava 3 pronomes para se referir a Deus. Ele usava nosso Pai, nosso Pai. Então, aqui está a compreensão de Deus. Embaixo daqui, aumenta a compreensão de Deus, aquela ideia sobre o que é Deus. E aqui no alto, meu Pai. Então, veja que lá naquela frase, Jesus disse, vosso Pai. Será que nós temos a mesma concepção, a mesma compreensão de Deus Pai, como Jesus tinha? Claro que não. A concepção que Jesus tem do Pai é muito maior do que a ideia, do que a compreensão que nós temos de Deus. A de Jesus é muito, mas é muito maior mesmo. Então, quando ele diz, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, é para ser perfeito naquela compreensão que a gente tem de Deus. A concepção que cada um de nós tem de Deus. Isso não vai nos igualar a Deus, porque a concepção, a ideia, a compreensão que cada um de nós temos de Deus é muito pequena. Por isso, podemos, sim, buscar a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas não podemos dizer, sede perfeito como meu Pai. Por isso ele não disse meu Pai. Porque esse é um Pai perfeito. Jesus já estava em comunhão com Deus. Em alguns momentos ele disse, eu e o Pai somos um. Ele sabia quais eram as vontades de Deus e realizava-as. Então, a concepção que Jesus tinha de Deus é muito grande. Por isso que ele usou o pronome vosso Pai. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai, como a vossa concepção, como a vossa ideia, como a vossa compreensão de Pai que nós temos. Tudo bem? Olha, estão reunidos o gato, o cachorro, o rato, são inimigos, né? Se eles podem conviver, porque nós não, né? Amar os inimigos não é depositar confiança neles. Os animais até depositam confiança uns nos outros, mas no ser humano não dá. Amar os inimigos não é depositar confiança neles, nos inimigos. Não é ter ternura por eles. Não é ter impulsos de simpatia pelo inimigo. Não é afeiçoá-los como a gente afeiçoa um amigo. Não é ter prazer em conviver com o inimigo. Não é igualá-lo com os amigos. Amar os inimigos é não odiá-los. Só de não odiar o inimigo já é um grande feito. Amar a vida. É não prejudicá-los. Não prejudicá-los de forma alguma, nem com palavras, nem com maledicências. Amar os inimigos é permitir a reconciliação. Aquele que nos ofendeu de alguma forma, permitir que nós vamos reconciliar sem que ele precise pedir perdão, uma coisa natural, vamos caminhando juntos, vamos falando bom dia, boa tarde, boa noite, depois vamos nos relacionando mais. Sem a necessidade de que ele venha a pedir perdão e a gente impor. Não devemos impor condições para perdoar, não. Vamos permitindo a reconciliação. É desejar-lhes o bem. É socorrer-los e perdoá-los, os inimigos. É pagar o mal que eles nos fazem com o bem.
Isso já é amar o inimigo. Percebe? Isso não é tão difícil. Percebe? Isso não é tão difícil. Então, essas características da perfeição, para se conseguir amar ao próximo, até amar aos inimigos, não se pode ter nenhum defeito. E aqui a gente aproveita para dizer que quem tem um defeito é infeliz. Quem tem vários defeitos é muito infeliz. Jesus, após dar essas regras da caridade sublime, disse: sede perfeitos, ou seja, o modelo é Deus, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como a vossa compreensão permite, e isso nós podemos alcançar. Percebe? Ele não disse ser perfeitos conforme o Pai, meu Pai Celestial é perfeito. Aqui essa imagem é propositalmente clara em cima de todos e as trevas aqui embaixo. Olha, essa é a região do ódio, das trevas. O que é o ódio? Alguém que tem aí revólver contra objetos, contra pessoas, não é? O que é o ódio? A ausência do amor, a metade de aquilo ali. Metade de lá não tem nada, a ausência do amor, isso é ódio. Quem odeia, está tomando veneno para matar o vizinho. Vai dar certo? Não vai. Então, junto com esse sentimento inferior que é o ódio, vem de mãos dadas a falta de fé, o orgulho. E quem não tem fé sofre mais do que nós, viu? Quem não tem fé não enxerga uma luz no final do túnel, não enxerga que o sofrimento é passageiro, é temporário, é pedagógico, é educativo. O sofrimento é educativo. Então, nessa região fica orgulho. Olha, esse gato é orgulhoso, ó, porque ele se sente um leão. Ele é apenas um gato. Você tem um leão. Quantos de nós entram na casa de oração e algum tempo depois já quer se sentir um Chico Xavier? Isso é orgulho. Orgulho dentro das casas de orações? Existe. Esse aqui, olha, está com a mão esquerda ocupada e ele poderia salvar-se, porque tem uma mão se estendendo aqui para salvá-lo. O que é que está impedindo ele de salvar-se? O orgulho. Muitas vezes nós podemos ser felizes, mas o orgulho impede. Isso, Kardec já havia dito, né? O orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Olha aí, o egoísmo junto com o orgulho, as duas chagas da humanidade. O que é egoísmo? Palavra composta de ego, eu. Ismo, gostar de. Gostar muito de eu. Gostar só de eu. Tudo para eu. E o que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo. Egoísmo. Enganar o próximo, explorar o próximo em benefício próprio. Aqui tem manteiga para as duas, mas elas querem tudo para elas. Então, nessa região aqui, são os principais defeitos do ser humano. Mas nós não estamos querendo ser perfeitos? É isso? É isso. E nessa região também, de cima para baixo, aumenta a maldade. Das luzes às trevas, aumenta a maldade. Aumenta o quê? A imperfeição. Consequentemente, aumenta a infelicidade. Essa é uma região muito infeliz. O que é que temos que fazer? Anular a maldade, a bondade, buscarmos a perfeição. Não é isso que nós estamos estudando agora, ser perfeitos? Consequentemente, nós teremos felizes. Então, de baixo para cima, aumenta a felicidade. Na outra hora, você acha um pouquinho o projetor. Vou pegar o cara aqui sim. Não, tudo bem. Só recriminar. Não, só para mim uma sugestão. Isso, não esquece disso. E, então, para isso, precisamos fazer a evolução desse sentimento. Legal. Fazer a reforma interior, fazer a reforma íntima, a evolução moral, aumentar aquela maturidade do senso moral.
praticando o Evangelho, a boa nova de Jesus de Nazaré, conscientizando-nos, conscientização, nos conscientizarmos que somos espíritos, devemos buscar aquilo que é útil ao espírito. Se nós formos viajar para uma região fria, a gente se preocupa em levar agasalhos. Nós vamos viajar para a espiritualidade, e o que nós estamos preocupados em levar? É isso, conscientização que somos espíritos. Aqui não se sai da falta de fé no salto. Passa pela pouca fé, pela dúvida. Aquele que está na dúvida já está melhor do que aquele que não tem fé. Passa pela esperança, pela confiança e chega à fé. E a fé é um sentimento nobre. É um sentimento nobre. É um dos talentos que Jesus pediu para que nós desenvolvêssemos. Que germina, um sentimento nobre que germina e cresce por força de vontade própria. É da nossa vontade buscar a fé. A fé não se compra, não se herda, nós temos que conquistá-la pela vontade própria. E vontade própria e ativa do ser humano. Então, o orgulho também a gente não sai de salto. A gente passa aí pela prudência, pela moderação, pela simplicidade, pela modéstia e pela humildade. O que é humildade? Olha, um exemplo de humildade. Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos. Isso é humildade. Isso é humildade, aquela simplicidade profunda com bondade. Um outro exemplo de humildade, Jesus escolheu nascer em uma manjedoura. Veja, nasceu em uma manjedoura, dando exemplo de humildade desde seu nascimento. Do egoísmo também, de querer tudo para si, a gente não sai de saltos. A gente passa pela indiferença. Ó. Kardec disse que o mal do século passado, do século passado, já era o egoísmo. A indiferença moral, Aqui, por exemplo, a senhora de chapéu passa indiferente ao pedido dessa mãe com as crianças necessitadas de tudo. Passa pela piedade. A piedade é aquele sentimento de dó, de forma simples. Nós vamos tendo dó, mas não fazemos nada. Nós vamos tendo piedade e mais dó, mas ainda não fazemos a caridade. Isso vai se avolumando até a gente ser mais solidário, talvez solidariedade, a fraternidade e a caridade. Então, caridade aqui, ou altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Então, caridade. As três virtudes estão aqui, ó. Fé, humildade e caridade. O que é caridade? Conforme Jesus a entendia. Benevolência para com todos, bondade para com todos, não só com um ou com outro. Jesus disse: bondade para com todos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, ou seja, não ser exigente com os erros dos outros, não ser exigente com os defeitos alheios, não ser exigente com os vícios dos outros. Se pudermos, vamos ajudar. E perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, questão 186. Perdão de quais ofensas Jesus recomendou? Todas. Em quaisquer ofensas. Aqui embaixo, veja se que lógica tem essa tabelinha que nós fizemos. Os principais defeitos do ser humano: ódio, falta de fé, orgulho e egoísmo. As principais virtudes: fé, humildade, caridade, e o que deve coroar aqui em cima a virtude máxima? É isso, o amor. Muito bem. O amor. Agora veja como tem lógica. Ó.
Aqui no alto vai aparecer, mas não deu para ver, as principais virtudes. As principais virtudes. Isso é uma... Aqui os principais defeitos, lá as principais virtudes. Aqui o ódio, o contrário do ódio, o amor. Aqui a falta de fé, ali a fé. Aqui o orgulho, lá a humildade. O egoísmo, a caridade. Observem em termos de felicidade. Isso nos interessa muito. Felicidade está relacionado com a perfeição. Aqui embaixo, muito imperfeito, essa região, muito imperfeita. À medida que vamos subindo, tem uma setinha aqui, não apareceu, que a felicidade aumenta. À medida que o humano, à medida que faz a evolução desses sentimentos, a felicidade nossa aumenta, porque a perfeição aumentou. Mudou nessa parte. Então, veja, aqui embaixo as criaturas são tristes, doloridas, desse jeito, sofridas. Elas até têm momentos de felicidade, até têm momentos de felicidade, mas elas continuam nessa região infelizes. E certa daquela saísse da felicidade, da infelicidade, fosse ser feliz. Muda até a fisionomia dela. Não é isso? Estou vendo aí? Então veja, aqui nessa região tem vingança. Mas nós não queremos ser perfeitos, então não temos que dar para vingança. Isso é vingança. Mas assim, não se vinga. A criatura já evoluiu um pouco, ela não se vinga. Isso é bom, não é? É bom ou não? É bom. Só que ela não perdoa. Não se vinga, mas também não perdoa. Tem isso? Já viram alguém falar assim? Eu perdoo ele, mas não quero ver na minha frente. Eu não vou vingar a pessoa de desculpa. Não vou vingar, mas quero ver na minha frente. Quer dizer, não perdoou. Só não vai vingar. Já é um caminhozinho, uns passos dados na evolução, na perfeição. Mais acima, a criatura não se vinga. Mas olha ela já para aqui, ó. Na região de mais felicidade, ela não se vinga. E perdoa. Olha que maravilha. Ela não se vinga e perdoa. Isso é difícil. Nós temos muita dificuldade de perdoar. Mas nós sempre nos colocamos na condição de que devemos perdoar aos outros. Mas nós não ofendemos, não. E necessitamos de perdão. Será? Claro que sim. Então temos que pensar também que nós precisamos do perdão dos outros. E isso é muito importante para nós. Nesse exercício de perdoar, perdoar, perdoar aos outros, nós vamos nos tornando dignos do auto-perdão. Do auto-perdão. O que é melhor nessa sequência? Ó? Vingança, não se vinga, mas não perdoa, não se vinga e perdoa. O que deve aparecer por aqui assim? Dá uma raciocinada, vamos raciocinar juntos. Não se vinga e perdoa já foi bom. Não se ofende. Isso é bom. Isso é ótimo. Já não se ofende. Senão a gente levanta de manhã, feliz, mesmo, ou no trânsito, ou no local de trabalho, as pessoas jogam o que elas têm nas mãos. Quem tem flores, joga flores e fica com as mãos perfumadas. Mas nem todos têm flores. Tem gente que tem lixo, carrega lixo e joga lixo nos outros. Então, se a gente cata o lixo no trânsito, no trabalho ou em casa, a gente vai sobrecarregando. E no final do dia nós estaremos sobrecarregados, fedorentos e infelizes. Então, não se ofende já é uma grande vantagem. Olha o nível de felicidade de quem não se ofende. Já está aqui, ó. Agora, vamos raciocinar juntos. O que é que aparece melhor para quem não se ofende?
Vamos lá, o pessoal do fundo aí está acertando bastante, vamos ajudar. Agora é a vez do pessoal da frente também. Tem coisa melhor sim do que não se ofende. Ama aos inimigos. Porque aqui ele não se ofende. Mas ele não está dizendo que ama. É que ele ama os inimigos. Um amor incondicional. Um amor que não impõe condições. É o amor de Deus para com cada um de nós. Deus nos ama de forma incondicional e infinita. Por mais que a gente faça coisas erradas, Deus continua nos amando. Ah, mas eu vou fazer de um jeito que eu não quero que Deus me ame. Não é impossível. O amor dele é incondicional. Ele nos ama de forma infinita. Olha que maravilha, gente. Isso significa que todos nós seremos felizes. Isso é um consolo. Isso é uma alegria para nós. Se a gente usasse a mesma tabela que construímos juntos, o que é que deve aparecer aqui embaixo? Os espíritos simples e ignorantes, nessa região de ódio, de falta de fé, de orgulho, de egoísmo. Espíritos simples, ignorantes, os homens da caverna, da idade da pedra. E mais acima, os espíritos imperfeitos, mundos de expiações e provas, tem espíritos imperfeitos. Mais acima, desculpa, mais acima, bons espíritos, a felicidade deles. E lá no alto, que já apareceu aqui, ó, espíritos puros, ó, pega lá para subir para ver. Espíritos puros. Como é que é a divisão dos mundos que Kardec nos falou? São 5 mundos. Mundos primitivos, aqui embaixo. Por isso, o ódio, a falta de fé, o orgulho e o egoísmo. Mundos primitivos. Mundos de expiações e provas. Ainda está nessa região, gente. E nós, terráqueos, achamos que estamos com tudo. Chamando o espaço horário de Angola, chamando em Marte, já conhece as galáxias, já sabe que há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje o telescópio espacial James Webb já estima 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia com 200 bilhões de sóis. Cada sol com seus 8, 10 quilômetros. Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse número é maior ainda, é que o telescópio agora chegou nessa acuidade, nessa sensibilidade. Mais acima, o mundo de regeneração. Aqui, se vocês quiserem, põe esse quadro mais acima, viu? Mais abaixo, esse também. Mundo de regeneração. E quarto nível, mundos felizes. E o máximo e quinto nível, mundos divinos. Que apareceram então, mundos divinos. Onde ficam os espíritos puros. Se nós formos lá no capítulo 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, Santo Agostinho diz assim: em torno de um sol, uma estrela como o nosso sol, tem mundos de expiações e provas, tem mundos primitivos, tem mundos de regeneração, tem mundos felizes. E o todo, o universo infinito, é mundo divino. Então, no mundo divino estão inseridos os outros 4 mundos. Percebe? Aqui, nós podemos observar que nessa região inferior, as criaturas têm antipatia. Não gostam uma das outras. Não gostam simplesmente, até irmãos, às vezes. Antipatia. Vamos falar aqui de uma outra tia. Apatia. Indiferença. Ela tanto faz. Ela é indiferente. Ela não sente o que o outro lado está sentindo. Depois vem a simpatia. Gostar. Gostar simplesmente. Gostar. Gostar uns dos outros. Amar ao próximo como a si mesmo.
E lá no alto é empatia, sentir o outro, sentir o que o outro está sentindo. Essa empatia também poderia ser alteridade. Uma palavra pouco usada no meio religioso. Alteridade. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Aí sim a gente vai perceber a realidade. Como diz o escritor mineiro João Guimarães Rosa, o que é misericórdia? Colocar o coração na miséria do outro. Aí, certo. Quando a gente estiver só colocando pensamento na miséria do outro, a gente fica indiferente. Mas quando a gente colocar o coração na miséria do outro, a gente não fica mais indiferente. Essa imagem é colorida porque é sentimentos bons. Sentimentos bons. Quais são os sentimentos bons? Vou pôr isso aqui para vocês virem. Que são as virtudes. Que são os talentos. Vai de novo? Fé. Vamos colocar aqui do lado. Humildade. Olha aí, Celso. Vou colocar lá em cima. Assim que você gosta, né? Caridade. Vamos colocar lá do lado direito. E um sentimento bom, o máximo dos sentimentos. Novo sentimento. Amor. Vamos colocar aqui em cima. Agora vamos pensar juntos. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de pensamentos? Antes, deixa eu dizer para vocês que tudo inicia no sentimento. A pessoa que tem um sentimento contraditório, um sentimento inferior, ela está sempre buscando. Antes, vou te fazer. Você diz para ela assim: nossa, mas a rapadura é tão docinha. E ele diz o quê? Vai na mão da minha. O outro tem sentimento bom. Você fala assim para ele: nossa, a rapadura é tão dura. E ele fala o quê? Mas é tão docinha que compensa. É isso. Quem tem sentimento bom tem que ter que tipo de pensamento? Bom ou mal? Bom. Quem tem sentimento bom tem pensamento bom. Que é a próxima etapa, é o pensamento. Primeiro começa com o sentimento. O sentimento é o chefe. O sentimento é o que somos. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de palavras? Boas ou más? Boas. É isso. Quem tem sentimentos bons tem que tipo de atos, ações? Bons ou maus? Bons. Lembra que Jesus disse que as árvores são reconhecidas pelos seus frutos? As árvores somos nós. Essa é uma árvore boa, uma árvore boa. E Jesus disse que as árvores boas não podem dar maus frutos. Os frutos dessa árvore boa é paz. Nossa. Paz, está aqui. Bondade, indulgência, gratidão. Nós temos que ser gratos a tudo. Gratidão é um sentimento também. Nasce de sentimentos bons. O perdão, a piedade e a tolerância. Então, são os sentimentos nobres, a fé, a humildade, a caridade e o amor. Está claro isso? Claro que se fôssemos falar dos sentimentos maus, também ia aparecer palavras, pensamentos maus, palavras más, ações más, né? E como é a nossa vizinhança espiritual? Como é aqueles que nos acompanham espiritualmente? Se a gente tem sentimento bom, nós atraímos quem? Os espíritos bons.
Só de ter o sentimento bom já repele os espíritos inferiores. Eles não se sentem bem. Com o sentimento bom, nós atraímos os espíritos bons. Isso é um caminho para a perfeição. Veja nesse slide que eu vou passar. Aqui é Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi. Ele vai nos dizer, nesse slide, sobre a felicidade, sobre a perfeição que nós estamos buscando. Vamos ver como está o volume? Tá bom aí, Celso? Bom, a gente pode voltar, Marcos, se for preciso. Tem som. Eu vou voltar, vou voltar. Ele diz assim: olha o volume desse livro, A Lei de Deus, capítulo 1. Pietro Baldi, na minha opinião, é a continuação do Espiritismo, viu? É o Espiritismo aprofundado. Nós já tivemos 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. A 4ª revelação é Pietro Baldi. Tá? Eu tenho lá no YouTube, no canal João Martinho, onde eu faço estudo de Pietro Baldi. Então, nós precisamos perceber que existem leis no plano físico, a lei da gravidade. Tudo que a gente soltar aqui vai ser atraído pela Terra. É uma lei. Ah, não quero pegar a gravidade de surpresa. Vou pular da mesa, sentado, não vou acontecer nada. Não consegue, é uma lei inviolável. Existem leis também no campo da energia. As 3 leis da termodinâmica, a lei de fase, a lei de Coulomb. Então, existem leis na matéria, na energia e também no mundo espiritual existem leis. As leis morais, está no livro Evangelho, está no livro dos Espíritos, as leis morais. Então, nós não podemos achar que vamos violar as leis de Deus. Nós vamos sofrer, acabando por compreender que existem leis. A caminhada evolutiva é essa. Para deixarmos de sofrermos, sabemos que existem leis. Não só sabermos que existem leis, mas obedecermos às leis de Deus. Onde está o mérito da caridade? Vamos ver se a gente está caminhando para a perfeição. O mérito da caridade está naquele que doa mais, que doa menos? Como é que é isso? O mérito da caridade está no sacrifício de realizá-la. Por isso, o óvulo da viúva, né? Na entrada do templo, tinha um equipamento chamado gasofilácio, metal, que as pessoas chegavam e despejavam moedas. Então, os ricos despejavam moedas e aquilo fazia um barulhão, caindo no metal, batendo no metal antes de apoiar-se no fundo. E a viúva, com a sua filhinha, depositou uma moeda, não fez nem barulho. E Jesus disse o que aos apóstolos? Em verdade vos digo, que ela doou mais do que todos os outros juntos. Por quê? Porque os outros doaram do seu excesso, do seu supérfluo. E a viúva doou daquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Então, o mérito da caridade está no sacrifício, na dificuldade de realizar. Não só a caridade material, mas a caridade moral também. Por isso, perdoar é difícil. É uma caridade. Perdoar o sacrifício de perdoar. Aí está o mérito dessa caridade.
Nós temos que humilhar-nos para que possamos perdoar. E esse sacrifício é o mérito dessa caridade. Nesse capítulo também está lá sobre a perfeição, o ser humano de bem. Ele fala o homem no sentido de ser humano, homem, mulher, ser humano de bem. Quais são as qualidades do ser humano de bem? Vou passar aqui de forma rápida. Paciente, misericordioso, autoconhecimento, dedicação, alegre. O ser humano de bem é alegre, ele perdoa, ele é resignado, compreensivo, tolerante, indulgente, piedoso, respeitoso, moderado, alteridade, pela capacidade de colocar no lugar o outro. Ele é benevolente, ele é prudente, beneficente, ajuda os outros, tem esperança, é simples, é solidário, tem confiança, é modesto, fraterno, tem fé, o homem de bem tem fé, é humilde, é caridoso, tem caridade e tem amor. Lá no Evangelho diz assim, que estas são algumas das qualidades do homem de bem. Mas não são todas. Mas aqueles que já estão na busca destas, estão no caminho de encontrar todas as outras qualidades do homem de bem. Aqui uma imagem bem clara de como deve ser o homem de bem. É aquele que você, olhando para as qualidades dele, você vê por trás dele essa imagem. Consegue ver? Eu vou tirar a escritura para gente. O homem de bem é aquele que não é o mensageiro do Evangelho, do Cristo. Ele é a mensagem. A vida dele é o exemplo. Ele não é o mensageiro, ele é a própria mensagem. Então, o homem de bem, quando a gente olha, consegue ver o Cristo através dele. Porque os apóstolos perguntaram para Jesus, Mestre, mostre-nos como é Deus. E Jesus disse para eles, mas eu convivo com vocês há 3 anos. E vocês me perguntar como é Deus? Eu e o Pai somos um. Percebe isso? Se um homem mau te ofende, o que você faz? Agora é permitir mesmo a gente caminhar para o encerramento. Se um homem mau te ofende, o que você faz? Perdoa ele, para que não haja dois homens maus. Quem disse isso? Santo Agostinho. Se a gente não perdoa, são 2 homens maus. Terapia do perdão. Perdão é a libertação, é a quebra dessas algemas. Aqui de Pietro, no balde, ele diz assim, perdão e não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça, mas, veja, infelizmente não apareceu. Perdão e não resistência, não resistir aos maldades, não é anulação da justiça. Porque a gente perdoa a pessoa, mas ela tem que se ajustar com a lei de Deus. A justiça é feita. O fato da gente perdoar não quer dizer que a pessoa ficou isenta da justiça de Deus, não. Nós perdoamos. O perdão é bom para quem perdoa, para quem perdoar, mas é melhor para quem perdoa. Então nós perdoamos, mas ela tem falta com a consciência universal. Ela vai se ajustar com a justiça de Deus. Então, o perdão é renunciar à vingança. Renunciar à vingança. Perdoar a ofensa. Entregar tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça. Quando a gente vê, por exemplo, problemas políticos que a gente não tem como resolver, entrega tudo nas mãos de Deus, oremos por eles. A justiça será feita pelo nome de Deus. Deus assume a justiça. E se nós fizermos isso, entregarmos nas mãos de Deus, nós ficamos isentos e inocentes. Seremos protegidos pela lei de Deus. Quem se alinha
a lei de Deus, é protegido pela sua lei. Veja essa moça. Ela está protegida, ela está blindada. Por mais que os espíritos liberais contentem, não conseguem atingi-la. Aqui dá para perceber que ela está reencarnada. Tá? No desdobramento do corpo físico, porque o cordão de prata está ligado nela. Viram isso no filme Nosso Lar 2? Cordão de prata. Está passando esse filme maravilhoso, viu, gente? Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram. Ainda. Esse assunto aqui está na Lei de Deus, o livro de Pedro Baldo, capítulo 21. Bons Espíritos. Serem perfeitos. Como é que é o bom espírito? É um bom cristão? É. É um homem de bem? É. Então nós não falamos. Como é que é o bom espírito? O espiritismo bem compreendido e bem sentido conduz o ser humano às boas qualidades. Facilita aos seres humanos a compreensão e a prática dos ensinamentos do Cristo. O Espiritismo dá a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam e vacilam. Veja, Jesus nos convida. Todos somos chamados. Deus também nos convida o tempo todo. Todos somos chamados. Mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque poucos querem fazer esforço para caminhar na perfeição, eliminar os erros, eliminar os defeitos, corrigir os defeitos como orgulho, egoísmo, ódio, falta de fé. Poucos querem abandonar os vícios, então continuam com os vícios. Por isso, poucos estão habilitados. Logo, poucos são os escolhidos. Então, todos somos chamados, mas poucos estão escolhidos, poucos estão aprovados. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral para melhor. O verdadeiro espírita é aquele que procura ser hoje melhor do que ontem e se esforçará para amanhã ser melhor do que hoje. Esse é o espírita. Não é aquele que já é espírito puro, não. Estamos falando do verdadeiro espírita. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. A irmã Chico Xavier era repórter da vida alheia, falava mal da vida dos outros, dava licença. Chico recomendou que ela usasse a água santa. Ela perguntou como é que é a água santa. Aí você coloca a água na boca. Mas qual que é a água pura? Coloca na boca e fica com a boca fechada. Aí ela falou, fez isso. Mas, quando a Lourdes foi visitar a casa dela, tinha uma faixa na porta da cozinha, escrita assim, não venha me falar da vida dos outros. Mas por que essa faixa? Porque eu colocava água na boca e as pessoas vinham falar mal da vida do alheio, e eu, quer dizer, não resolvia. Ela precisou pôr uma faixa lá, não venha me falar da vida dele. Isso aí, os profissionais se esforçaram para a perfeição. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas, porque tem gente que gosta muito de manifestação espírita, reunião mediúnica, materialização de espíritos. Nossa! É interessante que nós encarnados queremos que os espíritos se materializem. E os espíritos querem que nós nos espiritualizemos. Olha que interessante. São desejos contrários. Eles querem que nós nos espiritualizemos, que nós façamos a evolução, que nós busquemos a perfeição. Então, o verdadeiro espírita, não eles compreendem as consequências das reuniões mediúnicas. Eles assistem, mas não compreendem a consequência moral, nem o alcance moral. Se os compreendem, não aplicam a si mesmos, não só aplicam nas suas vidas. Percebe? Quem compreende a moral do Cristo à luz do Espiritismo? Quem compreende a moral do Cristo à luz do Espiritismo? Aqueles que já possuem maturidade e senso moral. Essa maturidade não depende da idade, não depende do grau de instrução,
porque é prova do desenvolvimento moral do espírito. E podem sorrir, porque estamos terminando. Acho que todo mundo sorriu mesmo, né? Natural. Como deve ser o verdadeiro irmão espírita? Primeiro, é aquele que pratica, além de justiça, amor e caridade. E aqui, gente, essa lei é uma só. Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só, com 3 palavras. Quando você dizer ovo, as mulheres colocam ovo, óleo, açúcar, um pouquinho de sal, bota no liquidificador, por exemplo, bate tudo. Separa o ovo, depois bota no liquidificador. Não tem jeito. Assim é aqui. A lei de justiça, amor e caridade, não dá para separar o amor da justiça. Porque a justiça verdadeira ela é amorosa, caridosa. Então não dá para separar. Por isso que é uma lei só com 3 palavras. Como deve ser o verdadeiro irmão espírita? Ele pergunta a si mesmo se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se não desperdiçou uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Ele tem confiança em Deus, na sua bondade, ele confia na bondade de Deus, confia na justiça de Deus, na sua sabedoria divina. Percebe? Esse slide aqui acho que está repetido. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Então, aqui, aqui. Ah, tá. Esse slide aqui está repetido. Sede perfeitos. Qual a essência da perfeição? Se vocês acertarem isso, eu vou sair contente. Lembra que nós vimos as características da perfeição? Termômetro de que estamos caminhando para a perfeição? Qual é a essência? Qual o top? Qual o objetivo maior? Como é que a gente sabe que está caminhando para a perfeição? A essência da perfeição é o amor. Em sua mais ampla significação, quando o amor ao próximo se expande até perdoar e amar os inimigos. Essa é a essência da perfeição. O amor, quando a gente consegue expandi-lo até perdoar e amar os inimigos. Então, espíritas, sede perfeitos, passando de tempo, casa de oração, universo, todos os lugares são sagrados, passando de altar, aquele altar que é possível levar para todos os lugares, a consciência, tranquilo, o dever cumprido, passando de imagem de alegria, Jesus. Passamos de lei, existem milhões de leis, com o objetivo de harmonizar e equilibrar as criaturas, mas não consegue. Deus criou uma lei capaz de harmonizar infinitos filhos, a lei de amor. Se você não tiver pergunta, eu terminei. Pode sobre.